Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é Esperança em Tempo de Quarentena. Nós vamos estar estudando hoje a lição de número 11, que tem como título Presença Suficiente. Mas antes de começarmos a lição, eu quero convidar você a ler a Bíblia junto comigo no livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo 5 e 6. Vamos juntos ler? Nos diz assim a palavra: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Assim afirmemos confiamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender e não só entender a Tua mensagem, mas aplicá-la na nossa vida, Pai. Fica conosco, abençoa as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. É a oração que eu faço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Se perguntarmos às pessoas o que lhes faltam para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes, não é verdade? Algumas responderão que se tiverem uma conta bancária gigantesca, terão tranquilidade pelo resto das suas vidas. Outras dirão que a saúde é o item dispensável para viver em paz. Outras, se tiverem um carro, se tiverem famílias perfeitas, não é? Filhos perfeitos. Pode ser que até alguém responda que a prosperidade da sua igreja é a coisa mais importante para ter paz e tranquilidade na sua vida. Não é? Alguns vão dizer um bom ministério. O grande problema destas respostas é que algumas delas colocam a satisfação pessoal no tempo futuro, ignorando a maior parte entre todas as bênçãos que podemos receber, que é a presença de Deus. A grande questão nesse ponto, e aí já colocando uma palavra de aplicação, é que nós sempre colocamos que vamos ter paz ou tranquilidade no futuro. E essa é uma grande questão, porque nós já temos paz e tranquilidade agora, porque se somos novas criaturas, se estamos em Deus, estamos transformados por Cristo, nós já vivemos uma novidade de vida. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Dessa forma, nós podemos dizer que estamos vivendo em paz, tranquilidade, há uma harmonia com o Criador. O Senhor providenciou tudo o que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Podemos ter a certeza de que a presença de Deus está conosco, pois isso é uma promessa que Ele fez. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, nós temos do Senhor Jesus essa garantia. E outra questão, ele próprio disse: eu vos dou a paz, eu dou a paz que o mundo não pode dar. A paz de Jesus é uma paz diferente que o mundo possa dar. Apesar da lição não falar hoje sobre a paz que Deus pode dar, que Jesus dá, mas nós precisamos entender que a sua presença é real e a paz de Deus está conosco. Na história bíblica, esta promessa foi ouvida pela geração de hebreus, que foram sustentados por 40 anos no deserto e estavam prestes a entrar na terra de Canaã. Eu não sei se você se lembra dessa passagem, desse fato, mas o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto e Deus os sustentou com água, com alimento, guardando eles do perigo do deserto, né? Talvez da insolação, de ficarem, de morrerem, né? Em situações das mais diversas, mostrando e provando a presença do Criador junto com o seu povo. Sem dúvida alguma, foi muito importante para encorajar aquela geração a superar os seus desafios. Outra vez em que ele apareceu, aconteceu no comissionamento de Josué.
Eu não sei se você se lembra, também já falamos aqui nesse canal, quando Josué está à frente do povo, Moisés morre e Josué assume, e Deus fala com Josué: ser forte e corajoso, tende bom ânimo, mostrando que a sua presença estaria com Josué da mesma forma que teve com Moisés. E eu quero, dessa forma, dizer também que a presença de Deus, assim como teve com os grandes homens da Bíblia, com os grandes personagens, também está conosco. Ouvir essa promessa foi fundamental para Josué, para ele cumprir a missão que recebeu de liderar o povo, sucedendo Moisés. A presença de Deus é a promessa que vem para nos suprir diante das adversidades que nos afligem. Podemos confiar nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e poderoso para cumprir. Vamos então entender primeiro o primeiro ponto. A presença é suficiente, os recursos não são. O versículo de Hebreus capítulo 13, verso 5, ensina que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riquezas nesta vida não garante o futuro de ninguém e muito menos satisfaz sua alma. Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. Se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro lado pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. Vamos ler aqui Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 18, que diz assim: E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pois bem, o versículo 5 ensina que ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor, que através de sua promessa se faz presente. Todo homem é tentado a buscar conforto e segurança nas coisas materiais, mas o cristão fiel depende do Senhor, dispensando o acúmulo de riquezas na terra. É bom destacar o texto que nós falamos sobre alguns aspectos. Por exemplo, aquele homem foi um homem extremamente competente naquilo que ele fazia. Ele demonstrou ser um excelente administrador. Ele escolheu o momento adequado para fazer a plantação, deve ter escolhido bem as sementes e a qualidade das sementes, ele deve ter preparado bem a terra, enfim, ter se preocupado durante todo o período, né, dessa gestação da semente na terra, até que ela começasse a produzir fruto. Ele foi prudente, ele foi muito capaz no recolhimento, não é? Porque ele não deixou desperdiçar. E ele então chega a uma situação bastante interessante. Ele colhe com abundância. Se você observar o texto, ele não está fazendo uma crítica ao trabalho, à gestão, à administração, à competência daquele agricultor. O grande problema é que ele colocou a sua confiança naquilo que as suas mãos podem fazer. E aí a pergunta é: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Veja, Deus não está criticando a competência, a administração, a capacidade de fazer, mas Deus está tratando, e é muito preocupante, quando o homem, quando o cristão coloca a sua confiança nas suas mãos, naquilo que ele pode fazer, ou talvez nas suas posses. Para algumas pessoas, o simples fato de não prosperar, ganhar mais do que ganha, já é um motivo de depressão. Não podemos depender da riqueza para termos tranquilidade. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo, pois tem sua utilidade. A riqueza não deve ser padrão
para as decisões mais importantes. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença é suficiente, mas os recursos não são. Isso nos leva ao segundo ponto. A presença é suficiente, o templo não é. A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retornando às práticas judaicas de sacrifício, dependência do sacerdote e utilização do templo. Esse templo tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando-os livres para cultivarem sua espiritualidade com o Salvador Jesus. Diga-se de passagem que não somente os hebreus, mas nós temos visto um movimento dentro da igreja brasileira e que sai até em alguns outros lugares no mundo, com retornos a práticas judaicas, de símbolos, de festas, de tradições. Nós precisamos nos lembrar que em Cristo tudo isso cessou. Jesus cumpriu o perfeito sacrifício. E é isso que o escritor de Hebreus fala, que é melhor. Ele se deu e a partir daí todas essas coisas perderam o seu efeito, a sua função. Tanto que é verdade que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando a igreja ainda está no início do seu surgimento e ainda algumas questões sobre o judaísmo e o cristianismo, se coloca de forma muito clara o que os cristãos devem guardar. Eu penso que essa pandemia serviu também para dar um alerta a muitos desses cristãos e muitas dessas igrejas que focavam muito a importância do templo, de ritos e da cultura judaica, mostrando que isso é ineficaz, porque nós temos a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus conosco, a presença do seu Espírito Santo, independente do templo. Pensando assim, os hebreus poderiam se sentir privados da presença de Deus, por não terem mais a obrigatoriedade de estar no templo, não é mesmo? Mas o texto mostra que, embora não tivéssemos a presença do templo, a presença de Deus estava no meio deles. Não precisavam mais de dependência de um lugar para saber que não estavam mais sozinhos. A promessa era maior. Vamos ler aqui em João, capítulo 4, e aí os versos 20, 21, o 23 e o 24. Olha o que o texto nos diz. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É interessante destacar esse texto que Jesus estabelece um novo paradigma. Não é o local que é importante, mas sim a postura do adorador. E isso mostra uma mudança total da cultura e da religião judaica para a cultura cristã. Hoje, às vezes, nós também pensamos que estaremos na presença de Deus apenas se estivermos no templo, em nosso salão de culto. Nessa quarentena, a ausência do templo pode nos trazer saudade dos irmãos e irmãs e de estarmos fisicamente com a igreja, mas com certeza não estaremos nunca distante da presença de Deus. Mesmo em casa, com uma família grande ou pequena, com pessoas que professam a mesma fé ou não, com crise ou sem ela, jamais estaremos sozinhos, pois a presença de Deus está conosco, ela simplesmente nos basta. Outro dia, conversando com um colega ao telefone, eu disse e afirmei que esta pandemia serviu para, de certa forma, separar o joio do trigo. Por quê? Porque nós vemos e estamos vendo, nesse momento, de fato, quem são os cristãos verdadeiros. A despeito de que muitos não podem ir por causa no templo, e eu considero isso muito correto, né? Não estou aqui para fazer uma crítica,
em função de estarem no grupo de risco, de terem filhos pequenos, ou tem outros, né, ter a idade avançada. Mas eu observo, quando eu olho algumas lives de igreja, que muitos cristãos sequer assistem o culto online das suas igrejas. Ou seja, eles não vão ao culto, porque eles não podem ir, porque estão impedidos de chegar ao templo, mas eles também não assistem online. Muitos deles estão nos shoppings, nos cinemas, estão nas praias, mas sequer se preocupam com a mensagem do Evangelho. Eu e você somos a igreja e podemos falar de Cristo, em anunciar Cristo em qualquer situação. A sua presença é real. Então nós vemos, de fato, que muitos aproveitaram essa oportunidade para viver uma vida sem compromisso. Mas também observamos do outro aspecto, que muitos, ao contrário, renovaram, né? Se posicionaram diante dessa pandemia com uma nova postura mais firme, mais, coerente, correta, mostrando que ele é a igreja, que a presença do Senhor está na sua vida e que, a despeito de qualquer coisa, a sua voz, o seu louvor anuncia a chegada do reino. Amém? Precisamos entender que o templo, ele não é suficiente, mas a presença de Deus é suficiente. Veja, eu não estou pregando para que você não vá mais ao templo. É bom estar no templo, em comunhão com os irmãos, mas é importante entender que mais importante do que o templo é a presença do nosso Deus. Isso nos leva ao terceiro ponto. A presença é suficiente, os nossos cuidados não são. No Salmo 139, versos 7 ao 12, Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, a onipresença de Deus. Vamos ler? Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Nessa quarentena, este ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento de nossa fé. Isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus. Ao invés de ficarmos preocupados com a presença dele, porque achamos que o Senhor está nos vigiando para nos punir os erros, Deus já sabe de todas as coisas e os nossos erros estão diante dos seus olhos. Mas não devemos fazer disso nossa obstinação, pois senão compreenderemos erradamente a natureza da presença de Deus. Sobretudo, como ensina a sua palavra, de acordo com o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir seus filhos. É importante destacar que Deus sabe e conhece todas as coisas. Não há como fugir da sua presença. E, na verdade, Deus não nos trata segundo as nossas obras. Deus não nos trata conforme as nossas ações, amados. Se fosse assim, nenhum de nós se salvaria. Deus nos trata mediante a sua graça. E Ele olha para nós através do seu Filho Jesus. A palavra de Deus no Salmo 37, versículo 23 ao 25, nos diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. É interessante, então, entender, que Deus cuida de nós, tem prazer de cuidar dos seus filhos.
Quando a pandemia chegou ao Brasil, as primeiras dúvidas que ouvimos foram: Deus está corrigindo o mundo. Eu não quero dizer somente no Brasil. Eu acho que em várias partes do mundo esse pensamento foi cogitado. Começou o princípio das dores, o mundo está acabando. Isto mostra a concepção errada que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Eu já falei nesse canal e vou repetir mais uma vez nessa lição. A Igreja de Jesus, ela não espera o fim do mundo. Ela não espera uma correção ou princípio. Não, irmão. Nós aguardamos a volta de Jesus. Guarde isso no seu coração. E se você tiver esse entendimento correto das Escrituras, que o Senhor Jesus foi e vai voltar para nos buscar, você vai deixar de viver de forma ansiosa, de forma preocupada, ouvindo notícias daqui e acolá sobre tragédia, de tsunamis. Muito pelo contrário, o seu coração vai estar firme e esperançoso, sabendo que o seu Senhor vem lhe buscar. Pensam nele como um carrasco, né? Muitas pessoas pensam em Deus como um carrasco. E que tudo de ruim que acontece é castigo do Senhor. Precisamos nos libertar desta visão e redescobrir um novo relacionamento com Deus baseado no amor. É importante entender que Deus estabeleceu todas as coisas. E muitas das coisas que ocorrem no mundo são efeitos das nossas próprias ações, as nossas más decisões que levam o mundo a agir e às vezes responder de forma negativa, não é? Aumento da temperatura, poluição desmedida, desmatamento, enfim, não vou entrar aqui nessas questões, mas são tantas ações devastadoras que o homem produz no planeta que em resposta, às vezes, a natureza nos dá e a gente, às vezes, fica sem saber porque, e muitas das pessoas, infelizmente, acabam culpando ao Senhor e Deus não tem culpa de nada disso. É importante destacar que, embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida. Você entende? De acordo com as leis estabelecidas desde a criação e com a sua permissão. Deus, ao criar todas as coisas, estabeleceu leis e elas vão se cumprindo dia após dia. O sol nasce, ele se põe, não é? É assim. Então, os homens, por causa das suas más ações, acabam criando mal para si mesmo. Deus se faz presente para salvar com a sua mão. O Senhor guia e sustenta. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender às necessidades materiais e espirituais de cada um. Ele quer nos proteger do mal. Sua presença chega para nos guiar no caminho. Não são os nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade. E sim, a presença de Deus que será sempre suficiente. Eu quero destacar que por mais que você tenha cuidado de você, da sua família, se a boa mão do Senhor não estiver sobre a sua vida, nada vai adiantar. A Bíblia fala nos Salmos que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não está tirando dali a função da sentinela. Ela tem que fazer a sua parte. Mas, a despeito do que a sentinela pode fazer, Deus precisa também estar presente nessa ação. Muitas pessoas se esquecem disso. Pensam que só as suas próprias ações, só a questão de fazer, trabalhar, é que vão sustentar, vão abençoar, vão cuidar da sua família. Deus precisa estar na sua casa. Deus precisa estar sobre a sua vida. Deus precisa estar sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você faz. Pois bem, para pensar e agir, a certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção da fé, onde devemos simplesmente crer. Nem sempre sentiremos esta presença conosco, mas o justo vive pela fé e não pelo que sente. Os sentimentos variam de acordo com as circunstâncias. São coisas humanas insuficientes estabelecer o relacionamento real com Deus.
Jamais provaremos de acordo com os métodos científicos a presença dele, mas provaremos seus bons frutos em nossas vidas. Cremos, mesmo sem ver e sem sentir, que ele está conosco, sem duvidar, baseados em sua promessa e garantida por sua fidelidade e amor. Não somos nós que damos o primeiro passo em busca da presença de Deus, mas é Ele quem está à nossa procura para nos encontrar. A presença de Deus nos persegue implacavelmente. Seria um pecado ignorar esta presença suficiente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E se dá a sua vida pelas ovelhas, como nos não dará com ele todas as demais coisas? Mesmo que tudo nos falte, temos a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser. Diante disso, devemos nos fazer algumas perguntas e responder segundo a promessa que também ouvimos. Como estamos lidando com os recursos? Até que ponto confiamos que eles podem suprir nossas vidas? Como vemos o tempo? Estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? E a vida? Depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Eu ainda quero convidar você a fazer as leituras diárias que vão de segunda até o domingo, que vão lhe ajudar a entender melhor a lição e trazer melhor elucidação de tudo que foi falado, não é? Bem, nós estamos no canal Beit Sefer e eu sou o pastor Carlos Guerra. Hoje nós estudamos a lição de número 11, cujo título era A Presença Suficiente. Bem, eu não sei o que você entende ou você compreendeu até esse momento, mas eu quero destacar para finalizar que é importante entendermos que nós temos a paz de Deus conosco e a sua presença garantida. Que a despeito de que podemos fazer com as nossas próprias mãos, com a nossa força de trabalho, com a nossa capacidade, é a presença de Deus que nos garante sucesso. Antes de encerrar, eu quero convidar você a dar um like, a se inscrever aqui embaixo no canal, a fazer comentários, a compartilhar com seus contatos e amigos, para que mais e mais pessoas possam estudar esta palavra e possam ser abençoadas por esta lição. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e a vida da sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.